Hello, hello. How are you? Good morning. Good morning não, né? Já é good afternoon. Como prometido, estou aqui segunda-feira com mais uma live. Para quem não me conhece ainda, eu sou Adriana Tavares, professora de inglês há 36 anos e eu ajudo adultos, principalmente adultos, a falar inglês desde a primeira aula. É isso mesmo. E agora com esse evento da internet, eu estou ajudando muito mais, porque eu consigo atingir mais pessoas, né? Essa é a vantagem de estar aqui na internet, de estar aqui fazendo a live, passando conteúdo gratuito, tirando dúvidas e esclarecendo aí, principalmente quem está desanimado, porque acha que não leva jeito para o inglês, quem está desanimado porque já tentou de tudo e nunca conseguiu aprender, ou acha que está velho demais para aprender inglês, agora não dá tempo, ixi, agora não aprendo mais, agora não tenho mais tempo, estou muito ocupado, né? Principalmente achando que não leva jeito para o inglês. Você que pensa tudo isso aí, vem cá, eu vou fazer você falar inglês e desde a primeira aula. Fica ligado aqui, dá uma maratonada nos outros vídeos que já estão postados e fica ligado até o final desse vídeo que eu vou dar uma dica que é interessante até para quem já fala inglês, viu? Tá bom? E aqui eu venho toda segunda-feira no horário do almoço e toda quinta-feira à noite fazer uma live para vocês e responder perguntas que são comuns aqui. Perguntas que me mandam pelo WhatsApp, que me mandam pelo Messenger, que me mandam pelo direct do Insta, ou fazem algum comentário embaixo de algum vídeo que eu posto. Algumas perguntas que são comuns. E uma pergunta muito comum que eu vou responder hoje é a seguinte: eu não consigo não traduzir. Demoro para falar porque fico traduzindo e às vezes não consigo ser entendido. Tá errado traduzir? Essa pergunta aqui é muito comum, né? Muitos métodos dizem que a tradução está errado, né? Eu prefiro falar que a tradução ela pode atrasar um pouquinho você na hora de falar. Sabe um lagzinho, quando você está numa conexão e a boca da pessoa mexe diferente do som chegando? E é um lag que dá. Então, quando a gente fica pensando em português, acaba dando um atrasozinho na hora de falar. E tudo bem, tá? Não tá errado. Não é o ideal. Não, não é o ideal. Mas não significa que você não pode traduzir para falar. Gente, o primeiro curso de inglês do Brasil foi o do Fisk, que era pura tradução. Frase e tradução. Frase e tradução. Tem gente que aprendeu, né? Existem maneiras mais eficientes de ensinar e maneiras mais eficientes para você falar num ritmo melhor. Mas não significa que você não pode traduzir. Essa coisa de não pode traduzir é muito forte, tá? Isso eu já não concordo, não. Tá bom? O que eu vou falar aqui para você é o seguinte. Por exemplo, no método que eu uso, no meu método 3LP que eu uso, eu ajudo o aluno a falar desde a primeira aula e eu não proíbo de pensar em português. Proibir é muito forte, né? Eu não fico fugindo do português. Por quê? Porque o aluno adulto, ele já chega sabendo português, certo? Então é meio natural ele querer relacionar a palavra do inglês com a palavra do português e principalmente na hora da pronúncia. Por isso que eu faço questão de já mostrar a palavra em inglês e já pronunciar, para não dar tempo dele relacionar aquela pronúncia com o português e querer falar de uma maneira brasileira aquilo ali. Por quê? Porque daí ele vai registrar o errado e aí, gente, o nosso cérebro, infelizmente, registra o errado, né? E aí vai dar mais trabalho para eu limpar aquela HD para colocar a informação certa. Então, no meu método, eu mostro a palavra e pronuncio, né? E aí, se acontecer do aluno perguntar, mas é isso? É aquilo em português? Ok, tá? Geralmente, eu explico para ele, às vezes nem traduzo, só explico e pela explicação ele chega à conclusão do que se trata, né? Eu vou dar um exemplo simples para você. Olha,
Se eu falar assim para uma pessoa, olha só, toda vez que eu falar para você stand up, você vai levantar, tá? E quando eu falar sit down, você vai sentar. Ensinei para um aluno isso. Para o outro aluno, eu fiquei explicando aqui assim, ó, stand up, sit down, stand up, sit down, stand up, sit down. O que vai acontecer? Quando eu for falar stand up ou sit down, quem você acha que vai levantar primeiro? Por milésimos de segundos, mas vai dar diferença. A pessoa que eu ensinei stand up, sit down, ela vai levantar primeiro do que a outra que eu falei. Stand up é para levantar, o sit down é para sentar. Tá? Então a tradução dá um lag na hora que eu vou falar, mas os dois vão levantar. Ou seja, dá para entender e dá para conversar sim, tá? Isso é muito importante. Você consegue falar inglês se você traduzir, mas tem coisas que não dá para traduzir. E daí, como é que faz? Quando você não consegue traduzir, você pode falar coisas que só um professor brasileiro vai entender, tá? Então, por exemplo, tem uma aluna minha que eu estava dando aula para ela e ela falou assim para mim: "Do you have certeza?" Gente, isso nem existe, mas por eu ser professora brasileira, eu entendi que ela queria perguntar: "Você tem certeza?" Eu entendi. Mas se ela estiver conversando com um estrangeiro que não sabe o português, claro, né? Ele não vai entender de onde que surgiu aquela frase. Então, você tem certeza? Are you sure? Are you sure? Que ao pé da letra não faz sentido nenhum. Você está certeza? Você está certo, né? Então, não dá para eu pensar sempre em português, porque às vezes vai falhar, né? Não traduz ao pé da letra, palavra por palavra, né? Eu acho que você pode pensar mais no contexto. Por exemplo, se eu vou perguntar para você quantos anos você tem, eu falo assim, gente, já que você quer a tradução, é assim, quantos anos você tem é how old are you? Aí você decorou, então tá, how old are you é quantos anos você tem. Ao invés de eu ficar traduzindo palavra por palavra, que daí não vai fazer sentido nenhum mesmo, tá? Então, se você é uma pessoa que é ligada no português, você pode ficar traduzindo frases prontas, mas não palavrinha por palavrinha, tá? Olha só, vou treinar uma coisa com você. Vamos colocar assim, ó. How do you say... deixa eu dar um oizinho aqui. How do you say lápis in English? Pencil. How do you say geladeira in English? Fridge. How do you say caneca in English? Mug. How do you say notebook in English? Laptop. Tá vendo? Então, quando você quiser saber uma palavra em inglês, você vai usar how do you say blá 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 in English. Tá vendo o jeito que eu expliquei? How do you say blá 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 in English? E eu não fiquei te explicando o que é o how, o que é o do, o que é o you. Entendeu? E aí, tudo bem. Você sabe que quando você quiser saber uma palavra em inglês, você vai usar aquela estrutura. Aí eu acho que fica mais funcional do que a gente traduzir palavrinha por palavrinha, né? Eu sempre brinco com essa coisa do que idade você tem, né? Se você for traduzir palavrinha por palavra, fica quase quantas orelhas você tem. Porque ao pé da letra, quantos anos é how many years você tem, do you have. Um estrangeiro jamais vai entender isso. Porque para ele, how many years do you have, ele vai achar estranho, porque years e years é bem parecido, orelha com anos, mas não dá para entender como que você chegou naquela conclusão, tá? Então, a dificuldade pode ser maior ainda, porque traduzir palavra por palavra, além de tirar o seu ritmo de fala, né? Você pode criar frases que a pessoa que não sabe o português não vai te entender. Somente um professor brasileiro para entender como que você chegou naquele resultado ali. Tá legal? Então, respondendo, você não está errado em traduzir, mas você não escolheu o caminho mais fácil.
tá bom? Você vai conseguir falar inglês traduzindo, mas não se traduzir palavra por palavra, porque algumas coisas não se traduz ou não faz sentido nenhum traduzindo, tá? Então eu prefiro que você vá por contextos. Eu gosto de ensinar aluno em contexto, sabe? Eu gosto de ensinar coisas assim que você vai usar no seu dia a dia. Porque eu faço o aluno falar desde a primeira aula para ele ir ganhando confiança e ficando animado. Porque não adianta você ficar estudando 10 anos para depois começar a falar, né? Não tem isso, eu quero fazer aula de conversação. Aula de conversação tem que ser aula de conversação, não tem como ser diferente. A gente não aprende uma língua para viver de bilhetinho, né? A gente aprende uma língua para a gente se comunicar com pessoas que não falam a nossa língua, não é assim? Então, quando eu dou a minha aula, eu estava falando, né, nesse meu método 3LP, eu mostro a palavra, eu já pronuncio, eu já explico e eu já pratico. Para ele já ir falando desde o início. E aí, a cada aula, ele vai o quê? Aumentando o seu vocabulário. Uma coisa não substitui a outra, isso é importante falar, tá? O inglês tem que ser sempre a mais. Você faz a base e vai subindo depois. Não tem essa de uma aula substituir a outra. Você tem que sair de cada aula melhor do que você chegou, tá? Isso é um fato. Pra gente ficar estimulado e sentir o vocabulário crescendo. Eu até coloquei dentro da minha plataforma uma trilha de aula que chama Twins e uma trilha de aula que chama Inside Out. Na trilha Twins, eu coloquei palavras que são sinônimos, para dar chance do aluno usar vocabulário diferente, significando a mesma coisa, tá? E na trilha Inside Out, eu coloquei palavras que significam ao contrário. Então, palavras que são antônimos. O aluno pode usar as palavras aumentar o vocabulário com palavras que são significado contrário, né? Alto e gordo, baixo e alto, né? Escuro e claro, para aumentar o vocabulário, né? Então, tudo para você ir aumentando o seu vocabulário e tendo cada vez mais liberdade para você conseguir se comunicar em inglês. E falando em se comunicar em inglês, vamos à mini aula de hoje. Até aluno avançado, ele acaba esquecendo algumas dicas bem importantes do inglês. Gente, esqueci de tirar o som aqui do meu notebook. Pronto. Um dos erros mais comuns que aluno avançado comete, e qualquer aluno aí de inglês, mania de falar assim, ó, por exemplo, ó, tá quente. Sabe esse tá quente que a gente faz? Em inglês, tem gente que faz assim, ó, is hot. A gente que é brasileiro, a gente entende, o is hot, tá quente, acabou. Porque o verbo to be é ser ou estar. Então, se é is, pode ser é ou está. Nesse caso, vai ser está quente, né? Só que em inglês não existe frase que começa com is assim, de bobeira. Precisa ter um sujeito. Então, sempre que você for falar alguma coisa que sabe essa coisa? Tá quente, tá frio, é domingo, é uma hora, sabe? É dia 13 de junho. Qualquer coisa de não esquece de colocar o it. Mas o que significa isso, Adriana? Não significa nada. Ignora a tradução dele. Mas o it tem que estar ali. O it tem que estar ali porque em inglês não existe frase sem sujeito. A não ser imperativo, mas daí é outra coisa. Imperativo é ordem, sabe? Tipo, senta, levanta, sabe? Isso é imperativo, isso não tem sujeito. Fora isso, qualquer frase em inglês tem que ter sujeito, tá? Então, quando for uma frase assim que parece que não tem sujeito, coloca o it que tá tudo certo. Tudo bem? A dica de ouro, olha, a dica de milhões, né? Assim que fala agora. A dica de milhões não tem sujeito? Coloca it. E que traduz como? Não traduz. Ignora ele. Então, por exemplo, it is hot. It is hot, tá quente. Tá? It is cold. Tá frio. It is warm. Tá morno. It is freezing. Tá congelando. Tá? It is. Agora, eu posso falar também... né? I am hot, eu tô com calor, né? I am cold, eu tô com frio. Mas se eu quero falar, não é de mim, eu quero falar do clima, it is. Fechou? Combinado? E tem uma coisa bacana que eu quero mostrar. It is cool. O cool é C-O-O-L.
C-O-O-L. Se você não entendeu o que eu estou soletrando, é porque você não assistiu a aula de spelling que tem aí também. Soletrar é uma coisa importante, soletrar o seu e-mail, soletrar o seu nome. Soletrar é vida. É uma coisa muito importante que aluno avançado esquece também, tá? Então, C-O-O-L é cool. Esse cool, eu falar it's cool, significa que está fresquinho, sabe? Um friozinho fresquinho. Agora, quando eu falo you are cool, tô falando para alguém, you are cool significa você é legal. Ou eu posso falar it's para qualquer coisa também. Ah, assisti um filme, it's cool, que legal. That's cool, it's cool, tá? Então, it is serve para a vida. Gente, não tem sujeito? Bora colocar it is aí, tá? Então, sobre temperatura, it is, it is, it is. Legal? Mais um aqui, eu tô olhando no meu notebook enquanto eu falo com vocês, por isso que eu tô olhando pro outro lado. Ah, uma dica legal. Para falar de clima agora, né? De weather forecast. Já vou falar isso? Weather forecast. Weather forecast é a previsão do tempo. Weather forecast. Tem sol, não tem? How do you say sol in English? Não é sun? Aí você acrescenta um Y no final e fica sunny, que é ensolarado. Tá bom, vai, antes do Y você dobra o N, mas isso é uma informação técnica, tá? O importante é você saber que eu pego o sol, coloco o Y, fica sunny de ensolarado. Então, what's the weather like? Né? Como é que tá o clima? It is, não esquece do it is sunny, está ensolarado. Tá? Vamos pegar nuvem agora. How do you say nuvem in English? Nuvem é cloud. Cloud. C-L-O-U-D. C-L-O-U-D. Olha aí o alfabeto pegando, hein? Assiste a aula do spelling, tá? Então, cloud é nuvem. Se eu quero colocar nublado, cloudy. What's the weather like? It is cloudy. Tá nublado? It is cloudy. Deixa eu ver como é que tá na minha cidade nesse momento. It is sunny and cloudy. Tá os dois. Tá sunny e cloudy hoje, gente. E friozinho, hein? Muito friozinho. Tá? Vamos ver mais um. Vamos falar um pouquinho mais de clima. Ah, às vezes, ao invés de colocar o Y, eu posso colocar ING. E aí fica assim... Quando, endo, indo, ando, endo, indo em inglês, é que só colocar ing no verbo. Então, por exemplo, rain, de chuva. Raining, fica chovendo, tá? Snow, de neve. Snowing, fica nevando, tá? Então, para transformar nuvem, sol, em nublado, ensolarado, eu só coloquei Y. Agora, para transformar snow de neve e rain de chuva em dia que está chovendo e nevando, é só colocar ing. Fácil, né? Tá? Então, lembre-se, não existe is sunny, hein? É it is sunny. Não existe is snowing, é it is snowing. Precisa ter o it, gente. Lembre-se, quando você olhar uma frase em inglês que tá é ou está... Coloca o it. Não tem tradução, mas tem a sua importância. Frases em inglês tem que ter sujeito. Tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui para falar para vocês, que é importantíssimo. Aqui já falei. Tá. Ah, outra coisa. De temperatura eu já falei. Outra coisa. Qual que é a sua cor favorita? Qual que é a sua estação favorita? Qual que é o seu mês favorito? Né? Então, ou que dia hoje? Quando que é o seu aniversário? Sabe essas perguntas? Gente, tudo com it. Tudo com it. Eu não vou responder é maio, é primavera, esse tem que ter o it. Não pode ser só o is, tem que ser it is. Tá bom? Então, vamos começar falando das estações, das seasons. Sabe essa season que a gente fala? Ah, qual season que você assistiu? Qual temporada que você assistiu da sua série favorita? A temporada é chamada de season, né? Season também significa estação. Então, se eu vou falar assim, ó, what's your favorite season? Ah, my favorite season is summer. My favorite season is winter.
My favorite season is spring. Spring, cheio de flores, perfume no ar. My favorite season is fall. Fall ou autumn. Você pode chamar o outono tanto de fall quanto de autumn, tá bom? Então, what's your favorite season? Ah, it's fall. Engraçado essa estação outono, porque ela pode ser chamada de autumn ou fall, mas a palavra fall também significa cair. Então, eu acho que eles chamam de fall porque cai as folhas, né? Deve ter alguma relação com isso, ok? Legal. Então, what's your favorite season? It's, e você fala a estação, tá? Outra coisa, what's your favorite color? Ah, my favorite color? Ah, it is purple, no meu caso, né? Eu sou louca por purple. It is purple. Ah, what's your favorite color? It's blue, it's orange, it's yellow, tá? Esquece do it's. It's. What's your email? It's, blá, 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 blá. No caso meu aqui, it's, né? Atendimento at helloflix.com.br. Atendimento at é arroba, tá aí na aula do spelling, at helloflix.com.br, ok? What's your address? It's, endereço é legal falar também, gente, que endereço você não passa pro inglês, porque você mora no Brasil. Seu endereço tem que ser em português. Se você estiver falando para alguém, com certeza você vai precisar soletrar, que a pessoa não vai entender, né? É mais fácil você mandar por escrito. E você só pronuncia o número em inglês, o resto em português, tá? Vai falar street, avenue, não, que endereço não se traduz. Cada endereço na língua do país. O endereço em japonês vai ser em japonês. O endereço nos Estados Unidos vai ser em inglês. O endereço da França vai ser em francês. Senão, nada vai chegar pra gente, né? O endereço tem que ser na língua do país. Combinado? Não esquece do it's antes. What's your phone number? Ah, it's... E fala seu número. It's 99, blá, 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 tá? It's. Sempre com it's antes. Quando não tiver sujeito, manda um it's que fica certo, tá? What's your name? It's Adriana. What's your name? My name is Adriana. What's your name, Adriana? Nesse caso, você pode começar só com Adriana, só com it's Adriana ou my name is Adriana. O que não pode é começar com is. Is não pode. Is sozinho não existe, tá? É importante você lembrar isso. Is sozinho não existe. Bom, lembre-se. Tudo que não tiver sujeito, manda um it que fica certo. Tá legal? Essa é uma dica, assim, de milhões. Porque tem gente que fica falando easy, não tá com nada, tá? O que eu quero é que você se jogue. Tá? Que você se anime de estar... Agora, por exemplo, né? Você ouviu alguns exemplos aqui, né? E que você saia dessa live aqui falando já alguma coisa em inglês. Você tem que falar desde o seu primeiro contato. Se esse primeiro contato não fez você falar, não é o caminho. O caminho é você falando inglês desde a primeira aula, sem ter que ficar estudando um monte para depois começar a falar. O segredo é ir falando aos pouquinhos e, de repente, você está confortavelmente conversando com outra pessoa em inglês. Claro, porque, afinal de contas, você estuda inglês para conversar com quem não fala o português, certo? Você aprende o inglês para conversar com um coreano, um indiano, né, ou um australiano. Você não aprende inglês só para falar com nativos da língua inglesa. Tá? E outra coisa importante, não fica preocupado com o que o seu amigo que é brasileiro e estudou um pouco de inglês e fala inglês, pensa do seu inglês. Você tem que se preocupar se o estrangeiro está te entendendo e se você está entendendo o estrangeiro. Se você consegue passar a informação que você precisa e entender a informação que você precisa. Você tem que aprender inglês para se comunicar, tá? Ou no trabalho, ou no lazer, na sua viagem, onde você precisar. Ouvindo música, assistindo seu seriado. E é cada dia aumentando um pouquinho que a gente chega num ponto confortável de pensar, eu entendo inglês, né? E eu tô aqui para te ajudar. Toda segunda-feira no horário do almoço e toda quinta-feira à noite eu venho aqui bater um papinho com você, te dar um pouquinho de aula também, além de responder perguntas da minha audiência. Combinado? Então é isso, eu vejo vocês quinta noite e eu vou deixar aqui embaixo, também tem na bio do Insta, fica fácil de você achar aí,
um link para você se inscrever para receber notificações de primeira mão sobre a próxima turma HelloFlix e tudo que eu crio de novo aqui na internet. Combinado? Então eu vejo vocês na quinta-feira, ok? See you!